Conseguimos, conseguimos. Nós e as máquinas. Oi, Zeneide, bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia. Oi, Não Bepel, sei. oi, Olivia, oi, Mônica. Que bom. Queria agradecer muito você e eu ter a honra de te apresentar aqui para quem está nos assistindo. Antes de qualquer coisa, você é minha amiga. Isso é maravilhoso. Eu também tenho a honra de estar com três mulheres maravilhosas e uma delas é minha amiga. Nós também somos suas As amigas. outras vão Oba, virar. As outras oba! vão virar rapidinho. E contar aqui para quem está nos assistindo que você é terapeuta de família e casal, super estudiosa. A gente caminha junta, sei lá, eu acho que há mais de 30 anos, nesse percurso de nos cuidar e cuidar dos outros. E Verdade. você, ultimamente, tem pensado muito nesse tema, escreveu um capítulo de um livro que estamos juntas durante a pandemia sobre o perdão. Né? Eu queria que você contasse o título do seu capítulo e se você quer acrescentar alguma coisa, além de que você tem um neto incrível e que você é super criativa, desenha, inventa moda, como ninguém. E a Olivia está se animando lá. Estou procurando um filtro. Falou em criativo, esse filtro está ótimo. Falou? Esse tá bom. Não, preciso, desculpa distrair vocês. Não, Vou você só tirar os divertiu a filtros. gente. Eu queria um filtro mais discreto, mas não estou achando. Então, desculpa. Vamos lá. Não, tá ótimo, né? Perdoar em tempos de pandemia é muito difícil, né? É uma tarefa que eu diria assim, bem comprometedora, né? Aliás, o compromisso é uma coisa importante, né, para o século XXI. Fala, o que você ia Eu ia falar? te perguntar exatamente isso. Por que é tão difícil perdoar? E aí você já falou aí que em tempo de pandemia, de que isso dá uma piorada. Eu já acho difícil perdoar. Ou em tempo de pandemia, eu queria entender. Porque também deixou de ser uma situação particular e uma situação social, política mais ampla, entendeu? Então, assim, a gente tem que caminhar em vários níveis para perdoar, porque perdoar é difícil porque eu tenho que entrar em contato comigo mesma, entendeu? Eu tenho que unir forças contrárias dentro de mim, né? Eu tenho que prestar atenção em que contexto histórico, familiar eu estou. Como eu fui educada em relação ao perdão, né? Como eu fui educada nessa direção. E às vezes a gente não quer pensar em nada disso, né? A gente quer só dizer, desculpa aí. Uma coisa assim, sem entender que o perdão ele precisa de um lugar. Perdão é que nem amor, precisa de um lugar, né? Muitas vezes a gente está trabalhando e fala assim, fala para o teu filho que você ama ele, ou fala para sua esposa. Aí ele diz, não, eles sabem, eu já falei. Não, fala agora, né? Porque são sentimentos e o perdão é um atributo, né? É um atributo para por que é um atributo? Para a gente desenvolver, mas a gente precisa atualizar, porque você não é assim como ir ao shopping, comprei uma bolsa e tem uma bolsa. Não, você não tem o perdão, você não possui o perdão, você exerce o perdão, né? Você vê que perdão é um substantivo, né? Perdoar implica num ato. Eu executo, eu preciso executar algo. Eu não posso só trabalhar com um conceito. Perdoei. Não perdoou. Não perdoou. Né? E precisa ver em que medidas, né? Eu tenho
tive um colega que ele dizia que perdão é uma perda muito grande. Perdão. Então, você já começa tendo que abrir mão de alguma coisa. E abrir mão de alguma coisa, às vezes, é até seu ponto de vista, sua ideologia, para poder compor, né? Isso a gente vê claramente com essas brigas de povos e religiões diferentes, né? Você tem que perder o seu ponto de vista, ele deixa de ser o mais importante, né? Para você se envolver em outros núcleos de generosidade com a humanidade, porque a gente está falando de... Fica parecendo que perdão é uma coisa muito importante, mas é o mínimo necessário, não é o máximo, para a gente conseguir milhões de coisas que a gente quer no mundo, ou na nossa família, ou na nossa relação. É o mínimo, é a porta de entrada para diversas versões, né, de níveis de perdão. Tem níveis. Eu estou te ouvindo, Zeneide, e uma coisa que eu acho que a gente precisa perder também, né? É o protagonismo, muitas vezes, que o lugar de vítima nos dá. Porque Sim. ao perdão, tem o perdão, pedir perdão e perdoar, né? Uhum. É uma dualidade aí que a gente pode estar num lugar ou no outro. Porque o lugar de vítima é muito... Potente, Ele potente. é potente, às vezes ele Ou é impotente também. reforçado. Ele é potente, é uma coisa. Ele é potente na sua. Não está vindo mais de despotência, né? Ele é Na sua forte, impotência. Ele é ele é potente intenso. na impotência. Exatamente, ele é Verdade. poderoso na impotência. Ele cria um negócio que, né, te deixa ali, você não precisa tomar nenhuma atitude, você fica resignado na sua impotência, né? Assim, e é Mas, difícil. Eu ao estava mesmo tempo, ouvindo na você. relação, ele é potente. Né? O seu lugar de vítima é potente na relação também. Você está no comando, de alguma forma. Você está no comando. Mas o que eu acho que é muito importante a gente desenvolver, eu não estou falando só pessoalmente, não, eu estou falando em larga escala, que é separar o fato da pessoa, né? Existem fatos que realmente não são perdoáveis, né? Um abuso sexual infantil, coisinha mínima, né? Imperdoável. Mas a pessoa precisa ter o direito de se arrepender. E tem pessoas que se arrependem. Então, quando você começa a separar o fato da pessoa, você começa a sair do lugar de vítima. Porque o fato é o fato, não é incontestável, né? Uau. Trazendo aqui. Você sabe muito bem, Olivia, o que Eu isso lembrei. significa, um fato. Agora, a pessoa, ela pode ter um lugar diferenciado. E quando você faz, desculpa te interromper, Bebel, mas quando você faz essa diferença entre o fato e a pessoa, você começa a deixar de ser vítima porque você tem autonomia. Não, eu não perdoo o fato, mas posso perdoar a pessoa. E você pode ir mais além. Eu posso perdoar a pessoa, mas não quero reconciliação. Não vai ser meu best friend. Então você adquire... já começou a perder, né? Perdeu o lugar de vítima. Já perdeu. Mas você adquire sua autonomia. Eu não sou mais alugada por essa situação. Eu não dependo para viver desta vingança, né? Perdão tem muito a ver com vingança, entendeu? Tem um telefone tocando, eu acho que não é o meu nome, que eu botei em modo avião.
Mas, enfim, perdão tem a ver com vingança. As pessoas falam assim, fulano vai me pagar, né? A primeira coisa que você fala, vão me pagar, não perdoo, né? Então, trabalhar, porque a gente está falando de um protocolo do perdão, tá? A terapia familiar desenvolveu, Moisés Grossman iniciou um protocolo do perdão. A gente aumentou, a gente acrescentou uns outros elementos, porque depende da nossa personalidade, como você lida com o perdão, né? Então, assim, nós estamos falando de um caminho para perdoar. Você vai abrir mão do lugar de vítima. Você vai abrir mão da vingança. Então, perdoar, isso não tem nada a ver com a religião, mas está junto, porque hoje, inclusive, é o dia do perdão, né? Na religião judaica, né? Então, é um dia importantíssimo, porque é um dia onde as pessoas estão confluindo na direção de um tema. Isso é muito importante, porque existe um foco onde esse tema, existe um número enorme de pessoas, onde esse tema toma um vulto maior, né? Mas para a gente da psicologia, ele não é só um conceito moral, ele é muito mais, ele é uma forma de trabalho interno. Então, nós acrescentamos, por exemplo, no protocolo, um elemento muito importante, que é você trabalhar com a sua intenção de perdoar, e a intenção é uma decisão deliberada e responsável, de eu quero fazer isso, é posição eu. Eu estou numa posição responsável. A sua intenção de trabalhar na direção do perdão e obedecer um caminho protocolar para fazer isso. Então, não é um trabalho assim, fast food. Não é. É um prato à la carte, muito bem elaborado, né? E a gente é pode uma chegar lá no receita. final e não conseguir perdoar, né? Olha, se você coloca uma intenção forte, que é um elemento importante para o meu protocolo, e começa a fazer um contato com o teu ser interior, né? Que é uma substância invisível, mas todo mundo tem, e você potencializa ou não, né? Aí você vai me perguntar, mas como é que eu sei que esse ser interior está aqui dentro de mim, não sei o que lá? Né? Você está trazendo mais um conceito, Zeneide, qual é a sua, né? Desses papos de lá. O pessoal está pensando aí embaixo, Muito tenho bom. certeza. Tem Mas aí, perguntas, depois eu vou passar as perguntas também, mas vai, desculpa. tá. Fala. Mas o seu interior é assim, ó, você já deu uma risadinha. É um espaço amoroso, né? É um espaço de amolecimento. É aquele estado que você olha uma criança e fala, que fofo. Ou você abre uma janela, ou vai para um lugar, né, bonito, ou olha um buquê de rosas e acha, nossa, como é que pode ser tão perfeito e ter cheiro? Não, gente, como é que uma rosa pode ser tão perfeita e cheiro? Não é sintético o negócio, fala. Não sei se eu sei que lugar interior é esse, mas eu estou imaginando assim também que não é esse lugar interior o que vai estar mais dolorido com o que o outro fez. Não, quem fica dolorido é seu ego. Que ele tem princípios, ele tem filosofia, você foi educada pela sua mãe que nunca perdoou seu pai, ou seu tio, seu avô, sua avó, e o resto, não é o seu ser interior. O seu ser interior, ele é absolutamente sereno e compreensível. Compreensivo. Zeneide, eu queria comentar duas coisas. Quando você fala, né, não é fast food, é um prato, né? Eu entendi não no sentido do processo ser longo, trabalhoso, mas no sentido da sofisticação, primeiro, né? De uma coisa que é extremamente sofisticada, né? E aí você está falando dessa coisa exterior e de todas essas camadas, né? E tudo mais, né? Então eu entendi dessa forma,
Queria confirmar se é isso. E a outra coisa, né, assim, duas coisas eu queria comentar. Você trouxe um exemplo muito impactante, né, de uma violência, né, um abuso a uma criança, um ato que não é perdoável, né, e separar a pessoa, a gente consegue pensar em várias situações. E eu queria te perguntar, por que que às vezes, essa é uma sensação minha, né, é tão delicado você falar em perdão em certas situações, com certas pessoas que sofreram determinado. É quase ofensivo. É como eu tenho medo, às vezes, de falar sobre perdão com quem sentiu uma dor, com medo de ofender a pessoa, primeira coisa. Né? Como se eu estivesse desrespeitando a dor dela. Você não sabe o que eu passei, né? Você não tem ideia de como eu me senti. E como é que você me propõe uma coisa dessas, né? Assim, então, primeiro, queria que a gente falasse sobre isso. E também isso, né? Como que o perdão, e aí também era uma segunda pergunta, eu anotei aqui que eu sei que eu já estou me estendendo um pouco, nada tem a ver com ser bonzinho, né? Ser bonzinho, você é muito boazinha, você perdoa, você é muito boazinha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Zeneide? Não tem a ver com ser bonzinho, não. Bom, se você vai ser bonzinho com alguém, esse alguém é você. Você, exatamente. Entendeu? Porque, assim, você deixa de ser alugada por esse tema. Porque o problema de você não trabalhar o perdão nessa sofisticação que você trouxe, gostei dessa palavra, acho chiquérrima. Assim, um filme, ou você recebe um cliente, ou tem uma casuística parecida com a sua, você fica emperrada. Você não sabe o que fazer, ou você chora no filme, entendeu? Você lê uma notícia, Então, você Aquilo começa a fica ser pega vivo de em você. surpresa. Aquilo fica vivo em você, né? E ressoa em N Exatamente. situações. Exatamente. Aí que está o perigo. Fala, Mônica, você queria um Eu respiro. queria trazer de volta esse conceito que você está trazendo, e eu estou pensando nele aqui, do ser interior, e eu fiquei pensando se esse ser interior não é fruto de um conhecimento da sua implicação naquela situação, ou seja, dizendo da sua diferenciação, implicação naquela situação, e do conhecimento que você traz, do que construiu as suas lentes. Em outras palavras, do que a gente aprendeu na nossa família de origem, o que a gente consegue ir separando, usando essa linguagem da construção de uma comida sofisticada, não fast food, o que tem de ingrediente que eu quero trazer ali para lidar com aquela situação e o que eu conheço de mim e da minha história que vai me ajudar a me conectar com esse meu ser interior. Seria isso? Não. Então, Esse daí que você falou muito bem e colocou muito bem é o nosso self funcional. tá. Eu estou trazendo um outro elemento. A gente trabalha com o self funcional, porque você precisa entender a sua história. E vocês sabem, conforme eu fui mergulhando nesse trabalho do perdão, eu comecei a pensar, olha só que interessante, eu comecei a pensar do ponto de vista da pessoa que causa dano. Olha que incrível. O Moisés, ele fala uma coisa interessante, ele fala que o ato é da pessoa, mas a origem do ato é da família. É uma conjunção de fatores que fazem você agir assim. Se você pensar do ponto de vista, né? A gente teve um fato muito impactante e me atingiu próximo, porque era uma pessoa conhecida, do rapazinho que foi assassinado na boca do túnel Rebouças. Vocês lembram disso? Por
um mendigo um homeless que estava na Lagoa. Tem uns anos aí. Olivia, Olivia Zeneide, eu não sei se você sabe, Olivia teve um irmão assassinado em frente ao Pinel. Eu sei, eu já falei, por isso que eu falei para ela que eu sei o que ela sente. Entendeu? É a mesma Como é difícil situação. separar o fato da pessoa, né? Eu pensando naquela cena triste, até na sua situação, Olivia, né? Eu penso assim, eu vou falar do homeless, que é mais fácil para mim. Bom, deixaram uma pessoa solta na lagoa, sem abrigo, sem cuidado. Para essa pessoa estar ali, a família já deixou muito antes. Entende? Então, essa pessoa, ela tem dentro dela vozes muito hostis em relação aos outros e em relação ao próprio processo de educativo que ela recebeu. Os pais e a família, de alguma forma, foram hostis. Então, o ato hostil dele, ele cometeu. Mas a base está lá, está numa sociedade hostil, numa sociedade que não acolhe, numa sociedade que não protege. Entende? Por que no princípio eu falei do tempos de pandemia? Porque são tempos que a gente se dá conta da total desproteção que a gente está. E social. Desprotegido. Você foi pego de surpresa, de repente você ficou sem... Não pôde mais vender a sua bala no sinal, não pôde mais lavar lá o seu carro e ficou... Enfim, e várias pessoas, entende? Então, essa sensação de desproteção, ela é muito forte. Se você não se conecta com essa substância vital, que eu estou chamando de ser interior, você está perdido, porque é essa conexão que vai te impulsionar para atos criativos. Bom, eu não estou podendo vender minha bala ali, mas eu vou fazer quentinha. Ou eu vou, sei lá, botar uma plaquinha no sinal. Minha família está com fome. Me dê um dinheiro, né? Eu tenho visto muito. Minha família está com fome. Pois é, eu vou fazer alguma coisa, entendeu? Eu vou operar de alguma forma, né? Então, Mas minha família está com fome, é perigoso, porque é ficar no lugar de vítima. De vítima, pois é. Mas eu acho bacana, assim, o cara que se vira e vende suas balinhas, ou oferece o seu serviço para alguém. Mas aí eu não ia diferenciar, eu ia justamente, eu estava entendendo antes de você fazer essa complementação, que a pessoa que vai fazer quentinha, que vai com uma plaquinha, o fato dela sair da inércia e dela se colocar diante do outro e falar, estou aqui tentando fazer alguma coisa para comer, para levar dinheiro para casa, isso é sair do lugar de vítima, ainda que a plaquinha, né? Ainda que seja a plaquinha, sem entrar nisso, porque qualquer coisa por exemplo, tem um homem que chega nas ruas, eu não sei aqui no Rio de Janeiro quem já ouviu, eu ouvi aqui na minha rua, ele subiu aqui na minha rua, 7 da manhã, e começou a gritar, atenção, senhores moradores, eu perdi o meu emprego, minha família está sendo despejada, e ele começou a gritar, eu acordei na hora, levantei, botei uma roupa, desci com dinheiro para ajudar. E aí vieram vizinhos e tal. Ontem eu ouvi ele gritando lá na rua do escritório. Então, assim, ele está usando o lugar de vítima, ele está saindo do lugar que ele está. Estou querendo dizer, é isso, assim, a gente não ficar parado esperando que alguém venha me atender, me tirar do trilho do trem, e eu estou fazendo alguma coisa, seja ela qual for, para sair desse lugar. É isso? E aí a gente vai para o título da nossa live, por que é tão difícil perdoar? Porque eu tenho que ser responsável por mim mesmo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não vim para esse mundo só para comer, beber e trabalhar, não. Eu vim para fazer alguma coisa. E quando eu mobilizo alguém gritando, olha, perdi tudo, me ajuda aqui, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou te transformando também.
nesse sentido, entendeu? No sentido de que você, peraí, eu ouvi alguém pedir socorro, eu vou lá. Então, alguma mudança também houve em você. Você saiu do seu lugar de conforto. Você falou, eu estava deitada, olha essa frase, vesti a minha roupa. Eu gosto muito de falar das coisas que estão acontecendo entre a gente, porque a gente não vai muito, sabe, no conceitual. A gente vai. O seu sentimento, olha que coisa linda, o seu sentimento foi acordado. Tá? O seu. Eu acho isso assim. E quem te fez botar a roupa, calçar o sapatinho, pegar o dinheiro, foi o seu self funcional de mãozinha dada com o seu ser interior. Porque o seu self funcional às vezes fala assim, não, dá o dinheirinho aí. Vem o seu ego e diz, não é bem assim, o cara é preguiçoso, vamos desconfiar, por aí vai, entendeu? Então a gente está sempre... Por que é difícil perdoar? Porque a gente está sempre nessa fricção. Mas a fricção, ela é vida, ela é chama, ela é sensação de que tem um sentido para você existir. A gente descobre o sentido, entende? Quando todas as pessoas hoje estão se reunindo e refletindo sobre perdão, elas descobrem um sentido para a vida delas que às vezes é sem sentido. Zeneide, a gente colocou também, quando a gente estava pensando nesse tema, e eu acho que tem a ver com o que você está falando e que a Olivia trouxe, a gente, para perdoar, a gente tem perdas, né? Além da vitimização que sai do lugar, e aí eu estou trazendo talvez para uma questão mais relacional nos casais, né? Fui traída, ou questões financeiras, né? A gente tem perdas que talvez seja de um lugar, e esse que você está falando do ego, eu sou essa pessoa. Ninguém podia fazer isso comigo. Como é que fizeram isso comigo? Né? E aí, na hora que eu percebo que eu construí, e é isso que a gente está trazendo de alguma maneira aqui, a gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de uma situação de violência e de abusos dentro de uma sociedade que a gente faz parte dessa sociedade. Né? Trazendo para o microsistema familiar e casal, a gente também faz parte desse sistema e a gente tem responsabilidade sobre isso. Então, volta a separar o ato da pessoa. Né? Volta e você se conscientizar da sua parcela de responsabilidade, né? Aquela música do Chico Buarque, né? Zeneide é boa cantora, gente. Me perdoa. Qual é, Zeneide? Te perdoa por me traíres. Essa é do Nelson Rodrigues. Mas o Chico que canta. Me perdoa. Ele vai falando. Me perdoa. Gente querendo eu ia tocar ela, mas eu esqueci de ligar agora. Qual é o nome Ela dessa persegue ele me perdoa por você me perseguir, me perdoa por eu passar as noites fora de casa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E me perdoa por te traíres, porque ela começa a trair ela. Mil Perdões, então, o nome da música. Mil Perdões. Então, assim, é linda. A Nancy, é outra musical, minha amiga do peito. Obrigada, Nancy, que você está aí. Obrigada, Nancy. Então, assim, você tem que se dar conta da sua responsabilidade, principalmente no casamento. Meu marido já dormia na sala há alguns meses, a gente de vez em quando conversava, às vezes transava. Te perdoo por te trair, isso aí.
Alguém botou a frase, a Márcia. Por me trair. Eu não consigo ver Não, mais por os te comentários. trair. Você trai a você mesmo quando você não olha que seu marido está dormindo na sala há não. alguns meses e você não fez nada, que seu marido chega de noite, chega à tarde, e você acha realmente que ele está tomando uma cervejinha com os amigos. Entendeu? Você está se traindo, porque o teu sensor interno te diz, mas você não ouve. Então você está traindo você. Traição no casamento é muito complicado. É muito complicado. E o que as pessoas não entendem... Hã? Toda traição é complicada. Toda traição é complicada. O que você não entende é que você colaborou com a sua ingenuidade, de alguma forma. Ou com a sua falta de atenção. Entende? De alguma forma você entra numa situação sem se dar conta. Você co-construiu aquela situação. E isso, eu acho, imagino que você concorde, é o maior desafio nosso, enquanto terapeutas, de ajudar o casal que está vivendo essa situação de se auto-implicar, porque, às vezes, o lugar de ser traído fica muito poderoso. Você passa a ter uma ferramenta, uma arma na mão, que está sempre cobrando do outro um débito com você. É um débito impagável. É impagável. É importante isso. E aí o Moisés traz a terapia do perdão, que é fundamental, é você conseguir quitar esse débito. Você como co-participante, mas como brinca a Regina, tirar as calças pela cabeça, porque é difícil você conseguir se ver, mas é o que te dá potência. Você conseguir e entender... Tem uma coisa, né, Mônica? Você pode perdoar, mas não precisa reconciliar. Pode perdoar. Também outra romantização, né? De achar como perdão é de coisa de bonzinho, significa que perdoar, vamos todos sair cantando e virar, né? Assim, não, eu não quero ver, eu não quero ficar perto, mas conviver. Eu vou além. Você pode perdoar e descobrir que aquele casamento estava terminado e que, de alguma maneira, tirando o seu amor próprio ferido, não tem mais nada que te interesse naquela parceria. É importante isso, você ver assim, caramba, essa traição nos libertou como um casal, que aí a gente vai voltar para as questões das famílias de origem, que por N razões estávamos juntos para cumprir mandatos, por conta de crenças familiares, por conta de dependências financeiras e emocionais e não afetivas. Então, assim, aquele incidente onde, de alguma maneira, eu consegui sair do lugar, me fez enxergar, me fez olhar de um outro ângulo e entender que, assim, tudo bem, eu perdoei, até porque eu estava envolvida nisso e isso não tem mais o valor que tinha antes. Não é porque, se você tem relação, se você entende que estava dentro de um contexto amoroso, de alguma maneira, você consegue perdoar e se reconcilia. Né? Então, eu acho que são questionamentos que... aí é quando o perdão é bilateral. Mas tem o perdão que é unilateral. Eu não quero reconciliar, eu quero... É a minha carta de alforria, porque perdoar é uma carta de alforria. Tem nos dois sentidos. Perde, te liberta, né? Para continuar ou para se separar. Nos dois sentidos é uma carta de alforria. Nos dois sentidos. Porque é preciso que você, para não reincidir, é preciso que você compreenda a sua parcela de responsabilidade. Agora, uma coisa que é muito interessante a gente pensar é que a pessoa que trai, aquele que trai, ele também está sofrendo.
Ele está num lugar muito desconfortável. E essa compreensão é que te dá, te abre uma portinha para a tua parcela de responsabilidade. Porque o outro está desconfortável. Pedir perdão em traição é admitir, é complicado. Principalmente na frente de um terapeuta. Eu tenho que confessar a vocês que, às vezes, vou aqui abrir um pouco a minha alma, meu coração. Às vezes, eu prefiro, para mim, machucar os outros. É tão pesado por conta da minha história familiar que eu prefiro ser machucado do que machucar. O machucado machucar os outros me dá uma ressaca moral que eu demoro para conseguir sair dela. Perdoar as pessoas, às vezes, eu me colocar no lugar dela, entender a minha responsabilidade, me parece que na minha estrutura é mais fácil. Agora, quando eu machuco alguém, me dá uma dor muito grande. Muito grande. Difícil isso. Mas seria o se perdoar? Me perdoar, talvez. Talvez tenha razão, Bel. Um nível de exigência, uma cobrança, uma perfeição que vem de toda uma história familiar. Está tudo isso junto. É isso que eu acho que é importante, essa conexão e essa conversa nossa, né? Para poder entender um pouco assim, a nossa vulnerabilidade, em que lado está? Porque os dois lados falam de vulnerabilidade. Mas tem autores, o próprio Moisés, ele acha que não existe se perdoar. Porque se você entrar por essa seara, você vai se dar conta que essa ação, essa dificuldade, ela está inserida dentro de um contexto familiar, dentro de uma consigna familiar. Não machuque ninguém. Você nunca pode falar o que você pensa, porque você pode magoar. E aí você vai desenvolvendo, entendeu? Mas existe uma coisa que foi você que me ensinou. Né? Uma vez eu estava falando da sinceridade, que eu acho que é super importante ser sincera, né? Que é diferente de sincericídio. Né? Ontem eu encontrei a minha vizinha aqui, ela tem um cachorro que late. Ela falou, meu cachorro late. Aí eu falei, seu cachorro late, sim. Sinceridade, né? Meu marido passou depois e falou assim, bonitinho o seu cachorro. Ele é bem parecido com você, sabe, Mônica? Agora, sincericídio, né? Sincericídio, perigo, o seu cachorro é uma porcaria, não sei o quê, você devia mandar o seu cachorro, não sei o quê. Já vira uma coisa hostil, né? Então, assim, é muito importante a gente se apropriar das nossas falas e dos nossos sentimentos. E de uma forma gentil. Por isso que a conexão com o seu ser interior, ela é importante, porque ele equilibra o teu ego, o teu self funcional e uma outra vertente mais, eu diria, mais sábia. A Maria Luísa colocou aqui, no fundo, é tentar chegar na essência do eu. Aí eu fiquei pensando, o que será que ela está chamando de essência do eu? Porque nesse eu tem tantas coisas para se chegar nessa essência, né? Eu vou te falar que eu achei engraçado quando eu fiz o comentário com a Casinha, disse, então, isso aí é o seu ego. Aí eu disse assim, então, tem razão. Aí ela continuou falando, eu disse assim, para isso está mais para minha meditação. É aquele ser que eu reconheço na hora da meditação. Né? Isso. E é um pouco isso. É esse eu, essência do eu seria esse. Não o eu self, mas essa essência interior. Que eu acho que é o que a Malu está se referindo. Pode ser, sim, pode ser. Vocês, que essas palavras eu, ego, self, são...
Entra no... confusas às Vocês estão vezes. conseguindo ler os comentários, né? Porque eles não estão aparecendo para mim mais, então eu não posso ajudar Tem nisso, uma tá? pergunta aqui que tá super. Tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante, porque é muito atual e vem falar com aquela coisa da pandemia que você trouxe no início, Neide. Hum, É da Helena Cardoso. Tenho percebido que Helena. diante da pandemia e portanto a possibilidade de se perder pessoas repentinamente, muitos pacientes têm repensado sobre relações rompidas com parentes. Como você tem trabalhado o perdão dentro do contexto da pandemia? Eu acho que dentro do contexto da pandemia, dentro dessa premissa, dentro dessa possibilidade de depois não poder haver essa conversa, foi o que eu entendi. Haver esse perdão. Se bem que, bom, fala você, depois eu. Não, fala. O que você Não, ia é porque falar? eu acho que esse perdão não precisa nem da pessoa presente para você perdoar, né? Mas é uma coisa interna tua com você, como vocês vão É isso que eu ia continuar falar. convivendo depois. Mas eu entendo que vários medos tenham se essa coisa da perda do outro e tenha acendido algumas luzes de aviso, de medos, tem muita da educação nossa, de o outro, a pessoa morreu, a última coisa que ela me falou foi isso, né? Então, eu acho que tem esse peso da morte aí também, ou da doença, sem você se comunicar depois. Eu acho que está falando de pendências, né? A gente É, sempre tem pendências na vida, tem pendências, né? Uhum. Tem pendências em relação a gente, tem pendências desde vou começar a dieta mês que vem, vou procurar aquela prima que eu não procuro há um tempão, vou cuidar disso, tem pendências. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia, não sei, vou dizer uma sensação minha, intensificou o meu contato comigo mesma, a minha introspecção. É, Intensificou pelo isolamento, né? Um isolamento pessoal. E isso talvez tenha trazido à tona um passar a limpo, sem kit é. aturdimento da vida, da correria, do trânsito. A É, gente perdeu mas esse kit aturdimento. Mas posso só complementar você, Mônica, antes da Zeneide Pode. responder? Eu nem acho que seja necessariamente pelo fato de estarmos mais em contato com nós mesmos, né? Por conta da pandemia, e aí acessar esses débitos, essas pendências, porque é isso que a gente está falando. Inclusive, tem aparecido aqui algumas palavras. Quem tem coisas, essa espécie de credor de outro alguém, né? Esse alguém te deve algo, te deve um perdão. Então é isso, é você ficar cultivando, né? Ficar ali rendendo esses débitos, né? E eu acho que a pandemia, ela não necessariamente fez as pessoas se aproximarem de si próprias, mas colocar a gente numa situação extrema, né? De a vida pode acabar a qualquer momento, acho que mais a ver com a coisa da vulnerabilidade. E aí, deixa eu me apressar aqui para fechar alguns ciclos, né? Então, de entender assim, o que vale a pena eu continuar rendendo, né? Aqui cultivando, e o que vale a pena eu fechar. Porque me parece que o perdão tem a ver com isso, com fechar um ciclo, né? Fechar alguma coisa que você se Uma libera situação. daquilo, né? Internamente, com o outro. Então, é o que eu fico imaginando que, em situações extremas, no leito de morte, é quando as pessoas, inclusive, estão mais aptas, né, a perdoar, a compreender, a pedir perdão, né? É quando você está desprovido de todas esses quinquilharias egóicas que a gente fica, né? E consegue, né, ir na essência das coisas e consegue ver o que realmente importa, né? Então eu consigo pedir perdão, eu consigo perdoar aos que me fizeram mal, e eu acho que esse é o momento, e a pandemia faz a gente viver isso, né? De ficar em contato com uma condição extrema, né? Assim, de extremidade, assim, né? Em que a gente relativiza, né? O que é, Uhum. o que é isso. E é isso, tem uma frase. Não, fala. Fala a frase. Não, a frase que é assim, de internet dessas, né? Que é assim, nem toda perda é uma perda. Eu adoro isso.
né? Que você está falando que é o perdão, essa palavra, né? Que é uma perda Perda grande, adorei isso, adorei. Eu Que, também. na verdade, esse perdão todo, e essa palavra, o perdão vem junto, liberação, libertação, fechamento, né? Apropriação de si. Você parece que fecha essa portinha que estava te drenando uma energia, te consumindo alguma coisa, você fecha e você volta a ficar íntegro, né? Você volta, você ganha, né? Você ganha você. Então, o que aparentemente é uma perda, na verdade, é um ganho, né? É isso que a gente está falando. É. Nesses dias eu postei aí no meu Instagram que o ser humano é como uma casa, né? Tem o primeiro andar, o segundo andar, tem o sótão, tem o porão, que é onde a gente bota muitos assuntos que não quer ver, mas tem o terraço, e que o perdão está no terraço. Então, nem sempre a gente quer subir no terraço, mas quando você sobe, você vê um céu lindo, entendeu? Você tem uma visão mais ampla da vida. E nesse sentido, né, a Helena perguntou sobre os atendimentos na pandemia, né? Os atendimentos, eles trazem o assunto da morte. E em trazendo o assunto da morte, traz o assunto da nossa impermanência. E em trazendo o assunto da nossa impermanência, a gente fica, como a Mônica falou, vulnerável, né? Eu sou bem didática, por isso a Mônica sabe que eu faço item 1, item 2, item 3, porque assim, eu me oriento, é como a casa, eu me oriento. E aí eu posso ir lá no meu sótão, ver o que está esquecido, emaranhado, que eu preciso unir. A pandemia literalmente nos obrigou a visitar os sótãos, a ficar em casa. Você não alienar essa parte da casa, que é uma pena muito grande. Por quê? Uma outra coisa que a pandemia traz, e é incrível, assim, e dificílimo, né? Você não podia visitar as pessoas que você amava, que estavam no hospital. Uma coisa horrível isso, né? Eu vi uma cena de um hospital no Oriente, onde o filho subiu no segundo andar da janela e todo dia ele ia olhar a mãe do segundo andar da janela do hospital. Uma coisa assim incrível. Incrível, incrível. Eu falei, só um árabe faria isso, porque eles têm um conceito de família muito forte, né? Diz que o inglês pergunta ao outro assim, como vai? Um árabe pergunta, como vai sua família? Então, você vê bem a diferença de cultura, né? Então, o que a pandemia nos provocou? Nos provocou uma coisa muito importante, nos provocou a trabalhar com algo que se chama conexão. E conexão, quando eu me conecto com alguém, não tem parede. Você escreveu Eu escrevi isso aí? essa palavra aqui, ó, perdão, conexão. Exatamente. Quer dizer, o que nos conecta, nós quatro e essas pessoas que estão aqui junto com a gente? É um tema. O que me conecta com vocês é uma amizade, é um interesse, e por aí você vai. E isso não tem parede. Todos nós já experimentamos assim, estou pensando numa pessoa e ela vai e te liga, agora passa um WhatsApp, né? Passei por aqui, né? Essa noite eu sonhei com uma grande amiga minha, adorável, uma professora de corpo maravilhosa, e aí mandei um WhatsApp para ela, e ela me ligou. Aí eu falei, eu sonhei com você, que você comprava um castelo e a gente dançava, e fui contando o sonho, né? Ela falou, Zê, você não sabe, estou me mudando de casa. Eu falei, bingo, o castelo vai ser lindo. Conexão. Né? Então, a pandemia nos obrigou a conectar. Então, quando um cliente, Helena, chega para a gente falando muito triste, muito magoado com o mundo e magoado com Deus, hein?
Tá brigado com Deus que levou o ente querido dele para o hospital e ele não pode visitar. A gente tem que aprofundar a conexão. O que te liga a ele? O que te liga a ela? Quais os pontos legais? Me traz retrato. Escreve uma carta para ela. Ah, mas eu não vou mandar. Eu falei, mas ela vai receber. Ela vai, confia que ela vai receber. Eu confio nessas coisas, né? Vocês falando de conexão, né? Que eu acho que é fundamental para você poder sair do porão e ir para o sótão. Tem uma pergunta aqui: quais as dicas para perdoar atitudes graves? Ah, Né? vai E pro eu teu acho porão. Pô, senta lá no porão e vai descobrir o que dentro de você não permite que você perdoe. Medita aí. Como você foi educado, quais as situações, o que você não quer perder, o que você não a quer quem abrir você mão. está traindo, a quem você está traindo da sua família de origem, se É, você perdoar essa pessoa, que é. conceitos, que crenças, né? O quanto você está se individualizando e tomando uma decisão sozinha, não ficando junto do Muro das Lamentações para falar, porque o Yom Kippur, eu achei interessante, eu aprendi semana passada, não é só você perdoar os outros, é você conseguir isso que você diz, que o Moisés, apesar de judeu, não acredita, que você não se perdoa. Mas eu acho que o que eu entendo por perdoar a si é conseguir entender o lugar que você estava, a sua responsabilidade. Eu acho que é uma forma de perdão. Eu não sei se eu concordo que a gente não se perdoa, a gente se auto-implicar, eu É, acho que é uma eu forma também acho. de se É. perdoar. Entendeu? Fala, Olivia. Eu queria perguntar uma coisa, assim, falando de perdão, né, e de Uhum. compreensão e de... Porque sempre quando eu penso no perdão, um exemplo grave, né? Alguém falou né, como a morte, o assassinato do meu irmão, que, para quem não sabe, morreu vítima de um assalto de celular num ponto de ônibus. Atiraram nele e ele morreu. Então, assim, com 24 anos. Então, assim, por exemplo, né? Tentar. Uma coisa é entender o contexto, como a gente estava falando, né? Essas coisas acontecem porque existe toda uma dinâmica da sociedade que faz com que as pessoas estejam nessa condição. Pá, 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 pá. Visitar o meu porão, né? Como que isso bate em mim? Que crenças eu trago da minha família? Como que eu lido com isso? Que vozes? Perdoar ou não perdoar, quem que eu desrespeito, né, nessas vozes familiares. Tudo isso passa por um entendimento, por uma contextualização dessas mecânicas. Eu entendo que isso é uma coisa. O perdão, ele está em outro lugar, ele é alguma coisa que, né, acho que todos nós já tivemos, né? Principalmente quando a gente termina um relacionamento, que aqui a gente fica na sofrência, um belo dia parece que aquilo se resolve. Eu tenho sempre a sensação de, parece que assim, é uma caixa que você dá um laço e ela se fecha com um laço de fita e aquilo já não te perturba mais. Esse é o lugar do perdão. É o laço que fecha aquilo, né? Então, eu acho que ele começa com um exercício racional de entender, né, dessa saída de inércia. Deixa eu vasculhar meu porão, ver se é isso, Zeneide, né? E deixa eu entender a mecânica da sociedade que levou a isso que chegou. Isso pode me levar ao perdão ou não. A questão da dificuldade é o que muda, né? Qual é aquela coisinha da roleta? O que faz o negócio passar para o outro lado e virar perdão, né? E você atingir o É, lugar do perdão. É uma coisa que... mas as coisas não funcionam assim. O perdão não está Ah, aqui, o intelecto não é assim, não. não, Vamos tudo mudar o bem. paradigma. Não, esse é o paradigma do século XX. Vamos para o Tá, século XXI. O ok. século XXI, ele trabalha com camadas, né? Você vai penetrando, e por isso eu disse que é um protocolo. A gente está trazendo aqui, assim, alguns conceitos, mas o protocolo é um processo.
Se você pensar em escrever uma carta para um agressor, uma carta de raiva, por exemplo, para um agressor, né? Se você pensar em escrever uma carta de raiva para Deus, que levou a sua mãezinha, isso vai atingindo camadas dentro de você que elas vão, sabe, camadas tectônicas, quando tem um terremoto, elas vão se ajustando. Então você não pode pensar, a gente tem ainda esses vícios e terá, eu acho que ainda por uns 20 anos, esses vícios do século passado, que é meu lado A, meu lado B. Ou eu sou bom ou eu sou mal. Não, século XXI é processo, é inclusão. Você vai incluindo elementos dentro de você que quando você vê, o lacinho foi dado. Você chega na situação e ela não te diz nada. Ela não... Não te Ela afeta não... mais. Não te afeta mais. Como te afetaria, entendeu? Você sabe Né? que nessa coisa do Yom Kippur eu fui ver o que era expiação, que também é uma das coisas do perdão e da expiação, né? O dia de hoje. Você tem que expiar seus pecados, etc. Tem essas ideias, mas a expiação também significa reconciliar e pacificar. Então, a sensação que vocês me dão com essa conversa é quando você chega em algum lugar, pacificou. Está pacificado. Sabe? Aquele processo foi indo e pacificou. Agora não... Mas é um processo. Não é leite glória instantâneo, bate sem dissolve sem bater, não. Isso implica em lágrimas, em não vou fazer, não acredito, não gosto, você é maluca. Dói. Em conversa, em diálogo. Choro. Por exemplo, um dos exercícios que a gente dá para traição, por exemplo, é um ficar na frente do outro e o que sofreu a traição, fazer todas as perguntas. Onde foi, quando foi, que lugar, não sei o quê. Você dá um tempo para isso e terminou aquilo, agora não tem mais pergunta. Vamos para o futuro, presente, futuro. Mas tem que dar um tempo. Essa é uma sessão dificílima, é um momento dificílimo para ser feito, porque o fantasma da traição está vindo. Eu atendi um casal que ela falou com o marido e disse, onde você está? Eu estou aqui no trabalho. É? Tá. E o celular dela comunicava com o dele, porque as tecnologias têm isso, né? E ela sabia exatamente o lugar que ele estava. Ela foi vasculhar e era um motel na Vieira Soto, lá em cima, né? Então, assim, Vieira Soto não, Vidigal. Vidigal. Niemeyer, né? Niemeyer. Essa era a situação. Então, ela queria saber hora, lugar, quantas vezes, que cor, que tudo bem, fica à vontade. Agora, acontece que o miasma da traição volta na sua cabeça. O miasma da transgressão volta na sua cabeça. O miasma da situação volta na sua cabeça. Entendeu? O flash, a memória, volta na sua cabeça. E quando isso acontecer, você tem que instruir a pessoa ou para avisar para o parceiro, ou se avisar, peraí, eu estou tendo uma daquelas visões. Tá? Eu tenho uma situação de adolescência também muito difícil, com perda. Eu vou ter que interromper, gente. A gente está preocupada com a hora, né? Só conclui isso. Não, mas que essa volta, ela vem até o momento que você dá o lacinho. Entendeu? Quando várias camadas dentro de você de compreensão se aquietam e você pode seguir em frente. Agora, eu acho que é carta de alforria, perdão. Teve gente aqui falando isso. Quando a gente perdoa, dá um alívio na alma. Né?
É isso, é uma liberdade. Quando a Você- gente perdoa e quando a gente pede perdão também, né? Também. É. Porque a gente está nas duas situações. A gente, a Tá gente gravado. sofre, Alguém pediu. a gente sofre e a gente também né? A gente também agride, a gente também é ofensor. É. E a gente tá não nos dois teve tempo lugares. de falar do momento em que você não é perdoado. E aí Poxa, você vai vamos ter que fazer um fazer do segundo limão a limonada. Quer fazer o segundo tempo? Quem tem tempo de fazer segundo tempo? Não hoje. Hoje Vamos marcar não. outro dia. Outro Hoje não. dia, né? Então, Vamos, vamos fazer porque o esse segundo outro tema é tempo. dia. muito Ok. rico, muito importante. Acho que as pessoas. E a gente não esgotou mesmo. Vamos deixar decantar um pouco e a gente retoma isso. Acho importante. Anota as perguntas, né? Você volta, Zeneide, para falar com a gente? Com as minhas amigas, Viu? best friend forever. Pronto, fomos É um encontro, a promovidas. gente fez um encontro, gente. Foi mesmo. Muito bom. Super Encontro de obrigada. almas e de Super pessoas. obrigada. A Muito Eu que todos legal. também que agradeço. estavam aqui, também nos assistindo. E a gente vai fazer uma segunda live, Márcia. A gente vai fazer. Segunda rodada com Zeneide. Gente, para Beijo, fechar, amores. peraí, Obrigada. eu queria, para fechar, eu trouxe uma coisa que eu fui na Bienal de São Paulo e fiquei muito mexida com o título da Bienal. E fui buscar o título da Bienal e é uma poesia do Tiago de Mello, que a poesia, eu acho que tem tudo a ver com a gente. Faz escuro, mas eu canto. Então, eu vou só aqui ler um pedacinho da poesia para a gente fechar. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre, fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Obrigada, beijo. Beijo a gente. todas. Obrigada. Tá, obrigada, Zê. Obrigada, amores. Tchau.